Na Terra Sem Lei, que era a indústria cinematográfica de Hong Kong dos anos 70 e 80, quem mandava era a Shaw Brothers, que até o logo conseguiu copiar da Warner. No auge, eles chegaram a lançar mais de 40 filmes por ano, e se tu já viu algum filme de Kung Fu perdido na TV, é muito provável que tenha sido um deles. Enquanto o cinema é feito numa região distante de Hollywood e, portanto, longe do alcance dos advogados do tio Sam, os filmes de Hong Kong gozavam de alguns privilégios, como não ter que se importar muito com direitos autorais e coisas insignificantes assim. Esses filmes, quando são lançados no Ocidente hoje em dia, muitas vezes têm boa parte da trilha sonora refeita. Mas Cai na Tua Mão versão de Hong Kong, não é raro você reconhecer na trilha um pedacinho de composições feitas para Guerra nas Estrelas, filmes do James Bond ou qualquer filme que tenha estourado em Hollywood na época. E essas obras nem se limitavam à trilha sonora composta para filmes. No Dragão Chinês, do Bruce Lee, produzido pela Golden Harvest, usavam até mesmo músicas do Pink Floyd e do King Crimson sem medo do processo. Direito autoral é um termo que não devia existir em cantonês. E o cinema de Hong Kong era melhor, por isso. A Seasonal Film Corporation era outra das produtoras independentes de Hong Kong e teve o gosto de lançar a carreira de figuras como Jackie Chan e até o Jean-Claude Van Damme, quando se meteram a produzir filmes também nos Estados Unidos. Você já viu Retroceder Nunca, Render-se Jamais? É um filme em que um lutador de karatê aprende a lutar com o fantasma do Bruce Lee para poder enfrentar um russo mafioso interpretado pelo Van Damme. Meu nome é Jason Stewart e acabo de chegar de Los Angeles. Também pratico artes marciais e um dia quero ser como você. Pratico o que você ensinou e li tudo a seu respeito. Por isso trouxe suas flores favoritas. Por favor, me dê coragem e força para lutar por aquilo em que acredito. Quem está aí? LJ, é você? Você sabe, foi você que me chamou. Eu te chamei? Sensei Lee? Me chame de Lee Daigar. Vamos começar? Começar? Começar o quê? O treinamento? Você pediu ajuda. Para lutar com eficácia, você tem que se esvaziar todo, entendeu? Que tal, Lee Daigar? Graças a você. Já o Jack eles lançaram com A Serpente na Sombra da Águia, que no Brasil teve o nome menos interessante de Punhos de Serpente. O filme é o seguinte: Tal Pai Pai é um homem simples e com um sonho simples. Como praticante do glorioso estilo da águia, ele sabe que só vai ser feliz no dia em que o último praticante do estilo rival, o da serpente, for pra vala. Afinal, se a águia é um predador de serpentes, quem é o Tal Pai Pai para contradizer a natureza? Mas claro que o estilo da serpente também tem seu valor. Apesar de não parecer ser tão glorioso assim, já que todos os 3.000 alunos foram mortos pelo terror do Goku criancinha. O único sobrevivente do estilo da serpente é o Shin, do King of Fighters, que consegue fugir e passa a vida disfarçado de velho bebum. Ou talvez ele fosse um velho bebum, fingindo que era o único sobrevivente do estilo da serpente. Era uma vez um sábio chinês. Do outro lado, o jovem Jack é uma mistura de gata borralheira com Harry Potter. Só que a Hogwarts dele é uma escola de Kung Fu mequetrefe, onde se praticam os estilos do tigre e do dragão, ensinados por 2 mestres falcatrua que falam muito mais do que conseguem dar porrada. E a gente tem que amar essa tradição dos filmes de Kung Fu, de que absolutamente qualquer ser humano que aparece nas câmeras é capaz de cair na porrada a qualquer hora, com pelo menos o kit básico de artes marciais. Seja ele um velhinho que tá ali no boteco da esquina tomando uma cachaçinha de boa, ou o filho gordola de um ricaço da cidade. E como esse é, antes de mais nada, um filme de comédia,
e eu quero dizer intencionalmente de comédia, a trama principal do tal Pai Pai querendo eliminar os praticantes da serpente dá lugar a uma série de sketches de humor estilo Trapalhões. Esse tipo de humor mais pastelão era rei nos filmes chineses dos anos 70. Os mestres da escola que o Jack vive passam os dias usando ele de saco de pancadas, e aí o filme vai de Trapalhões a drama de novela mexicana em 2 segundos. Precisamos demonstrar a eficácia de uma técnica de luta? Bate no Jack. Precisa de um adversário que não vai resistir à porrada porque a escola quer atrair um aluno riquinho? Bate no Jack. E assim, o pobre Jack passa os dias entre tapas e pontapés, chorando com seu único amigo, que é um gatinho que também luta Kung Fu melhor que ele. Mas a vida do bondoso e meio bobalhão capacho da escola muda quando ele encontra o mendigo beberrão praticante do estilo da serpente, que é o mais próximo que ele vai ter de um príncipe encantado nessa história. Esse é o primeiro filme do diretor Yuen Woo-ping, que se tornaria uma referência de filmes de Kung Fu e comédia em Hong Kong, quase tanto quanto o próprio Jackie Chan. O Yuen Woo-ping também dirigiu outros clássicos como Mestre Invencível e Tai Chi, com Jet Li. E também trabalhou como coreógrafo em O Tigre e o Dragão, Kill Bill, Matrix e uma caralhada de outros filmes importantes. Antes desse filme, o Jack já tinha estrelado em alguns filmes, mas a maioria dos papéis dele era como figurante, aparecendo em um frame aqui e outro ali, levando uma porrada do Bruce Lee. Ou, se ele tivesse a sorte de ser creditado, aparecia como Capanga número 3, com algum dos seus outros nomes artísticos. Depois de meia dúzia de sketches de comédia, o mendigo bebum, que domina os punhos da serpente, acaba virando o mestre de Kung Fu do Jack, já que os supostos mestres da escola só querem ele para ficar limpando o chão. Talvez você ainda associe a ideia de treinamentos absurdos e confusos com Karate Kid, mas muito antes do Daniel San aprender a bater nos outros encerando o carro, tentar criar o treinamento mais ridículo possível era um marco de um bom filme de porrada de Hong Kong. O Jack conheceu o Shin vendo ele cair na briga com uns alunos de uma escola qualquer, acaba sendo usado de instrumento de combate por ele, já que o velhote vê que ele não aguenta 15 minutos de porrada com a galera. Aí o treinamento do velho vai desde o clássico tenta pegar essa vasilha aqui da minha mão, até a primeira versão que o mundo já viu de Dance Dance Revolution. Mas o mais insólito é quando Jack aprende a lutar Kung Fu também com um gato que enfrenta uma serpente. Na ciência, assim como no cinema, existem experimentos que quem fez, fez e quem não fez, não faz mais. Ao menos oficialmente. Tu não poderia, por exemplo, jogar um bebê no meio de um monte de serpente para ver se ele viraria o equivalente do Mowgli para as cobras. Não é ético, e dizem que tem leis contra isso. Então nunca saberemos se as cobras matariam a criança para comer, ou se comiam a criança viva mesmo. Da mesma forma, não dá mais para filmar uma rinha de gato com serpente com múltiplos takes, só para mostrar o Jackie Chan aprendendo que se a águia é o predador natural da cobra, o gatinho de apartamento é o predador natural da águia. Entre uma e outra atrapalhada do filme, o tal Pai Pai fica se esgueirando entre as escolas de Kung Fu para ver se não tem nenhum adepto da serpente escondido por ali. Uma das piadas recorrentes que vão dando o recheio da linguiça do filme é a de um padre que fica indo bater na casa dos outros tentando pregar a palavra de Deus e encontra as respostas mais hilárias. Mas a trama secundária mais relevante, e que eu acho que de forma não intencional acaba ressaltando tanto que o Kung Fu e artes marciais em geral foram tomadas por mestres falcatrua mundo afora, é a das escolas rivais de Kung Fu que competem para ver quem ganha mais alunos. Os dois mestres da escola do Jack acabam sendo menos competentes com toda a sua vida de prática e treino do que o Jack, que treinou meia hora com o tiozinho que fica andando por aí com uma cumbuca de goró. Lá pro final, o tal Pai Pai e seus discípulos aparecem para pôr um fim na serpente, que realmente era um estilo que não dava conta da águia. Mas felizmente, o Jack consegue equilibrar as forças, não graças aos mestres falcatruas dele,
ou ao Shin do King of Fighters com seu tutorial de Pump It Up, mas sim com o maior mestre de Kung Fu, o gatinho que treta com a cobra. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Hey, Chica, deixa o gato em paz. Não vamos traumatizar o coitado do animal. Eu só joguei o pau no bicho para ouvir o miau.